Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai. E vamos revisar hoje, vamos trabalhar hoje para você que faz Enem, para você que faz vestibulares, a Tríplice Paulista, USP, Unesp, Unicamp, para você que vai prestar o EM, o UEL, galera, Paulista, Paraná, você que é do norte e nordeste do país, você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, cara, você está no lugar certo. Física Agora vai preparar você com os principais temas direto ao ponto para que você possa gabaritar. Então eu já peço, antes de iniciar essa aula, deixa aquele like. O Física Agora vai é um projeto que é totalmente gratuito para levar para você todo o conteúdo de física, de ponta a ponta. São muitos, milhares de vídeos aqui para você no canal, para que você possa assistir um a um. Então vá localizando os vídeos aí, beleza? Manda comentários, manda perguntas e sugestões que a gente vai preparando o conteúdo para você. Então ó, aquele like, ativa o sininho e vamos nessa! Gente, física, a gente vai revisar hoje o conteúdo de dilatação térmica. Dilatação térmica está relacionada ao seguinte: quando eu aqueço um corpo, certo? A gente vai aumentar o grau de agitação desse corpo. Olha que interessante. Ao aquecer um determinado corpo, eu estou transferindo energia térmica para esse corpo através do calor. Tranquilo. Quando eu transfiro calor para esse corpo, as suas partículas internas começam a se agitar mais, aumentando o grau de agitação delas, aumentando a energia interna dessas partículas. Isso ocasiona diretamente no aumento de temperatura e também ocasiona em uma expansão térmica desse sistema, certo? E o material então sofre uma dilatação térmica, tranquilo? Então é importante e muito importante a gente saber e compreender o que vem a ser essa tal dilatação térmica. Vem comigo! A dilatação térmica vai ser então o aumento que esse corpo vai sofrer. E ela pode ser representada em sólidos de três formas: linear, superficial e volumétrica. Isso vai representar e vai estar relacionado à dimensão, à quantidade de dimensões que o material que a gente está analisando tem. Se a gente estiver analisando apenas a dilatação em um fio ou em uma linha, essa dilatação pode ser considerada uma dilatação linear, que é apenas em uma dimensão, ou seja, uma dilatação que aumentaria o comprimento do fio, ou ocasionaria na contração de um fio, certo? A gente poderia falar da dilatação superficial, ou seja, a dilatação numa superfície, como em um azulejo, por exemplo, certo? A gente vai considerar a dilatação na superfície desse azulejo, nas suas duas dimensões, tranquilo? Isso é representado por dilatação superficial, tranquilo? Mas eu poderia observar a dilatação em um apagador, que ele é representado por um determinado volume, certo? E a partir do que ele é representado em um determinado volume, a gente tem uma dilatação em três dimensões. Então a dilatação pode ser linear, superficial ou volumétrica. E aí, como que a gente estuda isso? Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: a maioria dos materiais eles expandem conforme a gente vai aumentando a temperatura. Então toda vez que eu tiver um processo de expansão como esse, a gente está falando de um aumento de temperatura, certo? Então nessa situação eu teria uma temperatura inicial, aqui eu teria uma temperatura final. Claro, a gente pode analisar que a temperatura final nesse tipo de sistema tem que ser maior que a temperatura inicial para que ocorra a dilatação. A dilatação se dará a partir do seguinte: dilatação a gente vai representar por ΔL, a variação do comprimento. É o produto do comprimento inicial vezes um coeficiente. Todo material ele sofre com a variação de temperatura, mas de maneira diferente. Cada material tem o seu comportamento em relação a essa mudança de temperatura. Então o que a gente precisa analisar é de que é feito esse material, consultar a tabelinha e verificar como que vai acontecer a dilatação desse sistema, certo? No caso da dilatação linear em fios, a gente vai ver de que material que é feito o fio. No caso desse aqui é de cobre. Então a gente vai ver como que o cobre reage a essa dilatação, certo? A gente marca lá o coeficiente de dilatação do cobre em si, beleza?
Você já viu que em postes eles deixam os fios mais ou menos com uma certa barriga, né? Por que eles deixam esse espaço no fio? Porque nos dias quentes o fio sofre dilatação, essa barriga aumenta, mas nos dias frios ele se contrai e pode esticar. Se eu já colocasse o fio esticadinho, certinho, no dia quente, quando esfriasse ele ia esticar mais e poderia ter o rompimento desses fios. Então, para evitar isso, eles deixam aquela barriga lá, uma folga de dilatação, tá? Então, como que a gente calcula a dilatação? A dilatação é o comprimento inicial, dado em metros, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura, que é dada em graus Celsius. A partir disso, eu tenho quanto que esse corpo aumentou de tamanho. Se eu quiser saber o tamanho final do corpo, é só somar o seu comprimento inicial com a sua dilatação. Sacou? A gente normalmente, em sistemas como esse, a gente pode ter a dilatação de barras bimetálicas. O que seria a dilatação de barras bimetálicas? Vou tentar representar aqui para você. Eu poderia ter a dilatação de um corpo que está grudado em outro, certo? E é uma dilatação linear. E normalmente os vestibulares perguntam pra gente, as provas perguntam pra gente o seguinte: o que acontece nessa dilatação? Bom, normalmente os dois corpos não vão dilatar exatamente igual, certo? Um tem um coeficiente maior que o outro, beleza? Vamos supor que o coeficiente desse cara seja alfa, desse cara seja 3 alfa. Gente, quem tem maior coeficiente de dilatação, dilata mais, certo? Então, normalmente, quando acontecer a dilatação desse corpo aqui, ele vai dilatar mais, então ele vai curvar por fora, em cima do que dilata menos. Então, você tem que preocupar e observar sempre isso. O corpo que mais se dilata, ele se dilata sobre o corpo de menor dilatação. Como eu sei quem dilata mais? Pelo coeficiente. Maior coeficiente, maior a dilatação do corpo. Porém, no processo inverso, quando eu resfriar, esse corpo dobraria para cima. Por quê? Simplesmente porque quem tem maior coeficiente de dilatação também contrai mais. Beleza? Show! E na superficial, professor? Na superficial, que é no caso dos azulejos, meu azulejo caiu. Muita gente está mandando mensagem no vídeo que aqui no azulejo é um caderno. É um azulejo, beleza? Que a gente usa como caderno, mas é um azulejo. Pessoal, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter dilatação em 2 dimensões, certo? Então a gente vai ter uma dilatação diária, tá? Então na dilatação de uma superfície bidimensional, a gente tem uma dilatação diária. A dilatação diária é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, mas não era linear, não tem problema. O superficial, ele é 2 vezes linear, porque são 2 dimensões dilatando, certo? Vezes a variação de temperatura. Então a área final desse cara é a área inicial dele, mais o quanto que ele dilatou. Aqui é um mais, tá? Mais e mais. Tranquilo? Então é a área inicial mais o quanto que ele sofreu de dilatação. Por isso, quando você vai colocar e assentar pisos cerâmicos, você precisa respeitar a junta de dilatação. Caso contrário, você vai ver como acontece em muitas calçadas no Brasil, que elas quebram ali, né? Manda vídeo, manda foto aí das calçadas aí, aonde o cara não respeitou a dilatação, o coeficiente de dilatação, e você começou a ver rachaduras ou a calçada se levantando aí. Rebelde, né? E a gente também tem a dilatação volumétrica, a dilatação num cubo ou numa superfície tridimensional. Nesse tipo de dilatação, a única diferença é que a gente vai estar falando de volume. E o coeficiente muda de novo, ele se transforma em coeficiente volumétrico. Mas calma, o coeficiente do volumétrico é 3 vezes o inicial lá, que é o linear, certo? Por que 3 vezes? Porque são 3 dimensões dilatando. Então o que você tem que se preocupar? Que a gente no sólido tem 3 formas de dilatação: linear, superficial e volumétrica. A fórmula é sempre a mesma, mas vai depender de quantas dimensões esse cara tem. Uma dimensão, alfa. 2 dimensões, 2 alfas. 3 dimensões, 3 alfas. Beleza? Esse é o sistema de dilatação de sólidos. Lembrando que a temperatura é sempre dada em graus Celsius e o comprimento é importante que seja dado em metros, beleza? Respeitando sempre o sistema internacional de unidades e medidas. Tranquilo, galera? É um resumo aí de dilatação para que você possa gabaritar na sua prova. Curtiu essa aula? Então, ó, aqui embaixo você vai ver na descrição uma listinha de exercício para você resolver. Resolve aí pra gente, tranquilo? Eu mando em breve para você
o gabarito dessa lista para que você possa conferir. Acompanhe então o nosso canal e a comunidade do nosso canal, onde a gente vai publicar essas coisas para você. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Valeu, boas aulas, boas provas e tchau!